De volta a Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu manter a decisão do corregedor, ministro Benedito Gonçalves, que veta o uso das imagens do 7 de setembro pela campanha de Jair Bolsonaro. Os detalhes com Yasmin Costa. Por unanimidade, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral proibiram o presidente Jair Bolsonaro e o candidato a vice, Braga Neto, de veicular qualquer material de propaganda eleitoral com imagens feitas durante os eventos oficiais do dia 7 de setembro. Eles também não podem reproduzir novos conteúdos que explorem imagens das comemorações. O plenário confirmou ainda a aplicação de multa diária no valor de R$10 mil, caso os políticos descumpram as determinações. O TSE foi acionado pela Coligação Brasil da Esperança, que representa o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e também pela presidenciável Soraya Tronic, do União Brasil. O relator, o ministro Benedito Gonçalves, defende que a utilização das imagens do 7 de setembro causa desequilíbrio na disputa eleitoral. Assentada a plausibilidade do direito em decorrência do indevido favorecimento à campanha do candidato à reeleição, nos pontos destacados, conclui-se também pela urgência da concessão da medida que faça cessar os impactos antisonômicos da cobertura do bicentenário da independência e do aproveitamento de imagens oficiais pela campanha do primeiro e segundos representados. Tutela inibitória antecipada parcialmente deferida para determinar a supressão de trechos do vídeo contendo a cobertura do bicentenário da independência pela TV Brasil e proibir a utilização de imagens oficiais do evento na campanha do primeiro e segundo representado, sob pena de multa. O ministro ressaltou que a decisão mantida não representa uma antecipação do julgamento das duas ações que também pedem que o presidente seja cassado e que fique inelegível por abuso de poder político e econômico. Esse caso só deve ser analisado depois das eleições. A defesa do presidente Jair Bolsonaro e de Braga Neto foi ao Tribunal Superior Eleitoral pouco antes do julgamento questionar essas ações. Os advogados afirmam que os papéis de candidato e de chefe do executivo foram devidamente separados durante o dia 7 de setembro. A defesa argumentou que, apesar das comemorações do bicentenário da independência, aquele feriado era dia típico destinado à campanha eleitoral dele e dos demais candidatos, notadamente pela galopante proximidade da data fixa para o primeiro turno das eleições. Os advogados acrescentam que apenas depois do encerramento da agenda oficial, com o término factual e jurídico do desfile, é que o primeiro investigado, o presidente Jair Bolsonaro, sem a faixa presidencial, se deslocou a pé na direção do público e discursou na condição de candidato, da mesma forma que outros candidatos poderiam ter feito naquele exato momento e ao longo de todo o dia. Para refutar a tese de que houve abuso de poder, a defesa de Bolsonaro e Braga Neto menciona uma jurisprudência da Justiça Eleitoral firmada em 2017. O relator foi o ministro Luiz Fux. De acordo com essa decisão de Fux, não é apenas a reprovabilidade da conduta, ou seja, o aspecto qualitativo, que deve ficar evidente, mas sim o potencial de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral, ou seja, o aspecto quantitativo. Os advogados defendem que a petição inicial não aponta de forma convincente esses fundamentos jurídicos. Na decisão desta terça-feira, o TSE também determinou a suspensão de trechos do vídeo que contém a cobertura do bicentenário da independência pela TV Brasil, pertencente à EBC, publicado no canal da emissora no YouTube. Diogo Schelp, para você, acerta o ministro nessa decisão? Ele está sendo imparcial? Fere lei eleitoral o uso dessas imagens na campanha por parte de Bolsonaro, que já teve que diminuir um pouco a participação, o uso da imagem da primeira-dama em propagandas também? Olha, Adriana, eu acho que a questão aí é aquela colocada pelo Fux na reportagem, né, que foi apresentada na reportagem. A ideia de que se o fato em si realmente interfere, né, no resultado das eleições ou no andamento e na possibilidade de vitória de um candidato. A verdade é que retirar imagens oficiais
da campanha do presidente Jair Bolsonaro, desse 7 de setembro, é como tirar um copo de areia de uma praia, ou seja, não faz diferença nenhuma. As imagens do 7 de setembro estão aí para quem quiser ver, estão na internet, existem várias possibilidades de vários ângulos, né? Então não há como negar que foram manifestações grandes de apoio ao presidente, que ele fez uso do bicentenário da independência para fazer comício, não há dúvida nenhuma. Ele saiu de um palanque e foi para outro no mesmo espaço, com a mesma multidão, e fez o seu discurso eleitoral. Pode-se comparar isso, por exemplo, com a postura do governador Romeu Zema, lá em Minas Gerais, que no desfile de 7 de setembro esteve, inclusive, ao lado do seu adversário na corrida do Estado, no palanque, e não fez discurso, nem fez discurso de eleitoral, nem comício. Então, que há esse uso, e isso era sabido já há bastante tempo, desde julho, quando a equipe do presidente Jair Bolsonaro começou a organizar esses eventos. Mas é aquilo que eu disse, é como tirar um copo de areia de uma praia, não vai fazer diferença na campanha. Ô Mota, a discussão é se é o uso de imagens oficiais da TV Brasil ou simplesmente o uso dos eventos de 7 de setembro. São coisas diferentes? Eu acho que são, Tiago, e eu acho que essa questão é uma questão séria. À primeira vista, a gente está discutindo apenas a proibição do uso de imagens de 7 de setembro na campanha do presidente. Me parece uma proibição sem fundamento. O objetivo dessa proibição seria evitar um desequilíbrio. Ora, o desequilíbrio nessa campanha eleitoral é patente e é em desfavor do presidente. Basta ver, por exemplo, uma coisa que está diante dos nossos olhos todos os dias, que é a cobertura da mídia, que é majoritariamente contra o presidente. A maioria da mídia ataca o presidente todo dia, toda hora, por 200 motivos diferentes. A gente só vê a Jovem Pan e talvez um ou dois outros veículos de mídia que abrem espaço para o contraditório, para o debate, para ouvir posições contra e a favor. Nas outras emissoras não há posição a favor, é só contra ataque diário. Agora, o pior dessa decisão é que ela traz em si a semente de um futuro ataque a um possível segundo mandato do presidente, porque o pedido que foi feito pede a cassação da chapa, o que poderia vir a acontecer depois da vitória do presidente. Então, além de tentar apagar da memória coletiva e da história a presença de milhões de pessoas nas ruas, vale lembrar, pessoas que foram ofendidas de modo grave pelo candidato do PT, foram chamadas de supremacistas brancas. Agora, além de tentar apagar a memória da presença dessas pessoas nas ruas, ainda se coloca uma semente de insegurança para o futuro. Diogo? Não, tranquilo, é isso, né? Eu acho que nesse ponto a gente concorda. Eu até acredito que essa questão da cassação da chapa realmente não deve acontecer, ainda mais porque é uma decisão que vai ser tomada depois das eleições. Então, imaginando aí a hipótese do presidente sair vitorioso dessas eleições, seria muito difícil imaginar, como não ocorreu, aliás, no passado, nessa ação mencionada pela Yasmin, que o Luiz Fux decidiu, né, a questão dos disparos em massa de WhatsApp, foi definido, né, que houve esse recurso, que era um recurso ilegítimo, mas que não configurou como algo que tenha desequilibrado a eleição em favor do presidente, né, do então candidato. Eu acho que, nesse caso, a decisão seguiria pelo mesmo caminho e não haveria a cassação da chapa. Mota, temos 1 minutinho e meio ainda nessa discussão e tudo vale também para falar em relação à lei eleitoral, que muitas vezes tem regras rígidas para alguns pontos e outras regras um pouco mais frouxas, não é? A lei eleitoral, eu já fui candidato 2 vezes, a lei eleitoral é um emaranhado muito complicado de regulamentações, de regras, que eu arrisco dizer que nenhum candidato conhece e os próprios advogados do candidato têm dificuldade de acompanhar. A lei eleitoral oferece inúmeras oportunidades para que o candidato fique refém, né? Olha, você esqueceu de fazer aquilo. A gente acabou de ver há pouco tempo, né? Candidatos sofrendo busca e apreensão
por causa do tamanho errado da letra do santinho. Então é uma coisa muito complicada. Quanto a essa história de não haver precedentes, infelizmente, no passado recente, a gente tem visto algumas decisões sem qualquer precedente, como, por exemplo, a recusa do STF em arquivar um processo diante do pedido da Procuradoria-Geral da República. Me dizem os meus amigos juristas que isso não tem precedente e foi decidido há pouco tempo. Ô Diogo, mas apesar de não usar as imagens da campanha, em 30 segundinhos o 7 de setembro pode trazer um reflexo positivo para a campanha de Bolsonaro, inclusive nos votos? As últimas pesquisas mostram já 30 segundos. Olha, com certeza essas imagens e a grande mobilização do 7 de setembro cristalizam o voto que Bolsonaro já tem, mas as últimas pesquisas que foram feitas depois do 7 de setembro não indicam um aumento significativo na intenção de voto no presidente.